Bom dia, meus queridos alunos, como estão? Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Espero que vocês estejam bem, né? Que estejam com saúde, né? Que estejam dispostos, né? A estudar, né? Enriquecer o conhecimento de vocês. Nessa nossa oitava aula, nós vamos revisar o projeto junino, desde o nosso início até a penúltima aula, né? E a nossa primeira aula foi sobre o isolamento social. Eu trouxe para vocês algumas informações, infográficos, né, sobre a pandemia, sobre a Covid-19, né? Que nós estamos vivendo em um momento como se dá a impressão que já se passou aquela apreensão, né? É como se virou rotina, né? Mas nada disso, né? O vírus ainda está muito ativo, né? Então, esse novo normal que nós estamos vivendo, né? Eu daqui de casa e vocês da sua casa, né, uma nova modalidade de educação, um novo jeito, né, que nós temos para não perder esse contato com vocês, né? Então, espero que vocês participem, né, das aulas, né, que foi feita com tanto carinho. Então, existe aí está algumas informações para vocês, né? O uso do álcool em gel, a máscara, não devemos nos descuidar, né, desse vírus invisível, né, que ele é letal, né? Para algumas pessoas, ele não é brincadeira. Para algumas, elas passam por os sintomas leves, mas para outras, né, são fatais. Nossa segunda aula foi sobre a pandemia e os festejos juninos, né? Que nós passamos por um momento, o quê? Atípico, né? Onde muitas pessoas, né, teve que passar os festejos juninos em casa, né? Sem brincar, sem forrosar nas bandas, sem fogueira, né? Se quisesse dançar, tinha que dançar em casa, brincar em casa junto com a família. Nossa terceira aula eu tratei sobre as comidas típicas dos estados do Nordeste. E eu só trouxe algumas comidas típicas, como o acarajé e o abará da Bahia, o aratu de Sergipe e o sururu de capote de Alagoas, né? Que são a identidade de cada estado. Na nossa quarta aula, nós tratamos sobre as expressões nordestinas, né? Que é a identidade de cada nordestino, né? Que são palavras que são ditas no dia a dia, né? Que para quem não é da nossa região pode estranhar, né? Quando a gente fala de quintura, de arretado, de vixe, né? Oxente, molesta, bexiga, que são expressões que se trata do nosso cotidiano. Aí na nossa aula, né, do nono ano, nós falamos sobre o quê? Sobre as cidades, a urbanização, né? Então, na nossa primeira aula, nós falamos sobre a sociedade açucareira, né? Onde surgiu o primeiro povoamento na região do Nordeste, né?
onde o Nordeste houve um tempo em que ele reinava no Brasil. O Nordeste era referência na economia, era a riqueza do Brasil, era direcionada ao Nordeste. Ele reinou por 300 anos. Né? E até hoje, o nosso município, né, a sua economia é baseada na cana-de-açúcar, né? Depois eu tratei sobre a zona rural e a zona urbana, aí onde está São Luís, né? A parte urbana e a parte rural. Essa parte aí é o alto, né? O Alto do Redentor, né? Onde se tem a cidade e ao redor da cidade a zona rural, né? O que é uma zona rural, o que é a zona urbana. Também eu retratei na segunda aula, nós falamos sobre a hierarquia das cidades, né? Que as cidades elas não surgem de um dia para outro, né? Elas surgem a partir de uma aglomeração de casas, que nós chamamos de vila. Depois essa vila se torna o quê? Uma cidade local. Depois a cidade, não é que todas vão passar por esse processo. Uma é mais importante do que outra, né? Há uma divisão, uma importância, por isso que é chamado de hierarquia. Depois existem cidades chamadas regional, metrópole regional e metrópole nacional. Aí eu trouxe o exemplo para vocês de uma cidade local, seria São Luís, uma cidade regional seria Porto Calvo. Só que Porto Calvo, ela vai ter mais serviços, né, do que São Luís. O que é o serviço? São instituições do governo. Pode ser o governo municipal ou estadual, né? Então, essas instituições, esses serviços, eles vão atender a população da cidade e a população circunvizinha, né? Então, pessoas que precisam de tal documento, em vez de ir a Maceió, se deslocar a Maceió, procura Porto Calvo, né? Um exemplo, Porto Calvo tem a sede, a secretaria, uma subsecretaria, uma filial da Secretaria do Estado. Ela tem também o INSS, né? Ele tem, Porto Calvo recentemente inaugurou o Hospital Regional. Então, ao invés de se deslocar para Maceió, as pessoas procuram um serviço, né, na cidade de Porto Calvo. A metrópole regional, que seria a metrópole regional? Seria Maceió. E a nacional, né, é uma metrópole mais avançada. E retratando sobre cidade regional, nós temos não só Porto Calvo. Eu dei ideia de Porto Calvo porque é uma cidade que vocês conhecem. Mas no estado de Alagoas nós temos Porto Calvo, Arapiraca, Santana do Ipanema, Palmeira dos Índios e Murici, certo? São algumas das cidades regionais. Eu tratei também sobre conurbação, que é a junção de várias cidades. O crescimento das cidades em áreas urbanas, né? Elas se juntam e se tornam uma única cidade. Né? Não sabemos onde começa e termina as cidades. Maceió, existe a conurbação? Não. Maceió, né, ainda não chegou a se unir, né, em construções com outras cidades, né? Então, eu trouxe como exemplo para vocês a cidade de Recife e várias cidades que estão juntas de Recife, né? Onde há a junção dessas cidades. Não sabemos onde começa e nem termina
essas cidades, pelo tamanho do crescimento delas, entenderam? Então, pela complexidade, pelos serviços, pelas fábricas, as indústrias, os polos comerciais que existem em Recife, né, houve esse crescimento dessas cidades. Aí, mais acima, nós falamos, na última aula, nós falamos sobre as redes metropolitanas. Então, Maceió, Alagoas tem rede metropolitana? Tem, né? São 13 cidades, né, metropolitanas de Maceió, que estão junto de Maceió, né? Então, são cidades que fazem esse movimento, esse fluxo de pessoas, né? O movimento dos meios de transporte, né? Essa proximidade da cidade de Maceió se caracteriza a rede metropolitana, que é a junção, conjunto de cidades. Aí nós falamos também das metrópoles globais, onde nós temos o Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo, eu informei a vocês que é a cidade mais importante do Brasil. É a capital econômica do Brasil, né? Eita, não é Brasília não, professora. Brasília é a capital política. Mas se vai falar de capital econômica do dinheiro, é São Paulo. Ela é a cidade mais importante da América Latina, da América do Sul, né? Ela é a cidade muito importante da América do Sul, certo? Então, São Paulo é o coração do Brasil. Podemos dizer isso? Sim, por que não? Né? Por conta de quê? Dos investimentos, da importância que São Paulo exerce, né? Exerce influência no Brasil e em toda a América do Sul, certo? Então, tanto São Paulo como o Rio também tem uma grande importância. Então, isso tudo se deu por conta de quê? Por conta dos serviços, né? Da complexidade de serviços que ela oferece à população, né? Seja na área do trabalho, da tecnologia, da saúde, dos estudos, né? Das indústrias, bancos, financeiras, esqueci o nome, bancos internacionais, multinacionais, que estão, escritórios, né, de muitas multinacionais, né, estão dentro de São Paulo. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Tenham uma boa aula.